criei um Minecraft em 2D. O Mine sempre foi famoso, mas agora que o filme lançou, eu não consigo mais entrar no Reels que eu já vejo essa bomba. Mas de qualquer jeito, como foi o jogo que fez a minha infância, eu vou recriar. Eu comecei indo atrás de sprites, que é basicamente o desenhozinho do nosso personagem, pra ver se eu ia ter que fazer do zero ou não. Graças a Deus, já tinha algumas prontas. Então eu baixei a sprite do Steve junto com algumas texturas do Minecraft e perfeito. Pelo menos o visual, eu garanto que eu vou recriar. Agora eu fui começar a idealizar como que eu ia fazer esse jogo. Minecraft, por ser um jogo de exploração e te dá liberdade pra fazer o que você quiser, depende muito do 3D. Então eu percebi que se eu fosse fazer o Minecraft em 2D, eu ia ter que perder essa liberdade total. Mas nisso eu meio que perderia a essência do jogo. Isso eu comecei até a desanimar a fazer ele. Mas aí eu comecei a pensar de outro jeito. Eu comecei a pensar como seria o Minecraft se ele fosse feito há 30 ou 40 anos atrás. E foi com base nessa ideia que eu comecei a desenvolver. Abrindo o arquivo eu comecei a fazer o mapa. Quer dizer, a base do mapa. E como todo mundo sabe, o Minecraft ele possui um mundo praticamente infinito. Isso porque o jogo possui um sistema de geração procedural. O que significa que enquanto você anda, o código vai gerando mais e mais coisas no mapa. De forma inteligente. E isso simplesmente não vai rolar pra gente. Um jogo de 30 ou 40 anos atrás nunca que ia ter isso. Então o nosso mapa ele vai ser pré-criado. Eu já parti pra criação do nosso personagem, que é o Steve. Eu igual sempre comecei fazendo as animações e adicionando uma colisão nele, pra ele não ficar intangível. Mas isso não adianta de nada se ele não tiver uma mecânica. E foi isso que eu fui fazer. Eu adicionei uma gravidade e fiz com que quando eu apertasse os botões ele andasse e pulasse. Não tem uma mecânica mais básica do que essa. Pelo menos não que eu saiba. A mecânica mais importante do Minecraft é você conseguir quebrar e colocar blocos. Então foi nisso que eu comecei a trabalhar. Se você acompanha o canal, você tá ligado que eu comecei a desenvolver jogos há menos de um mês. Então esse negócio de adicionar e quebrar blocos eu não tinha condição de fazer sozinho. Porque isso ia além dos meus conhecimentos. Por isso que eu tive que pedir ajuda pro nosso mano. Eu já tinha feito alguns blocos pra poder colocar no mapa. Então eu pedi pro me explicar como fazer essa mecânica. Basicamente o que eu fiz foi deixar os blocos que eu tinha feito armazenados. E eu criei uma função que ia sempre detectar o meu clique no mapa e ia receber a posição do mapa que eu cliquei. Então depois ela ia passar essa posição pro tilemap, que é basicamente os blocos do nosso mapa. E aí, se caso tivesse um bloco lá, ela podia quebrar ou substituir. Isso ia depender do botão que eu clicasse. E se eu não tivesse nenhum bloco, ela podia só colocar um bloco lá. Eu espero que tenha dado pra entender. Mas basicamente tudo resultou nisso daí. Agora eu fui adicionar um desafio no nosso jogo. Eu comecei a pensar em qual monstro eu podia adicionar pra ser o nosso inimigo. Mas aí eu decidi colocar o monstro mais clássico do Minecraft, pelo menos na minha opinião, que é o Creeper. A mecânica dele é bem diferente da mecânica do Steve. Eu preciso que ele fique andando mesmo sem eu clicar no botão. Mas não é pra ele andar de uma forma aleatória. Eu preciso que ele siga uma patrulha, pra ficar bem parecido com aqueles jogos de arcade mesmo. Então basicamente o que eu fiz foi adicionar um Raycast. É basicamente uma setinha que consegue detectar colisões. Então como a ideia ele tem uma patrulha, sempre que ele encostar em algum bloco eu preciso que ele vire ao contrário e comece a andar pro outro lado. Isso daí infinitamente. E foi isso daí que eu fiz. Coisa bem simples. Agora o nosso Creeper já tá ambulante, a gente só precisa deixar ele realmente perigoso. Pra fazer isso, eu adicionei uma área de colisão. Sempre que ela recebesse a informação de que o nosso personagem entrou dentro da área dela, ela ia explodir o Creeper junto com o nosso personagem. E diferente do jogo original, não tem como a gente fugir. Se a gente entrar nessa área, a gente decretou a nossa morte. Isso daí é porque eu não quero deixar o jogo muito fácil. Mas ele também não pode ser... Pra gente conseguir matar ele, eu criei uma área de colisão aqui em cima da cabeça dele. E lá eu programei pra que sempre que o nosso personagem pulasse em cima da cabeça dele, ele fosse morto. Bem na mecânica de Super Mario mesmo. Que, aliás, eu já fiz um vídeo recriando. Depois vai lá dar uma olhada, tá bem legal. Eu comecei a ir atrás de sprites do porco do Minecraft. Era bom adicionar o porco do Mine no nosso jogo. Mas enquanto eu procurava esse sprite, eu acabei encontrando simplesmente o paraíso pra mim. O negócio é que eu encontrei a sprite mais completa possível do Steve do Minecraft, junto com todos os mods e todos os animais. E além de tudo, era muito bem feito. Então aquilo lá era tudo que eu precisava, ia dar uma super força. E por mais que a gente já tivesse as sprites, eu não resisti. Eu troquei a sprite do Steve e do Creeper. Dá uma olhada como ficou o nosso Steve agora. Bem diferente do jogo original, principalmente do filme, mas de todo jeito, tá muito bom. Isso daí eu acabei esquecendo que ia adicionar o porco no nosso jogo. Então eu me empolguei um pouco e já fui direto adicionando o zumbi. Mas bem que você também podia se empolgar e dar um like aqui no vídeo, porque ajuda de um jeito que você não tem nem noção. O zumbi tem a mecânica bem parecida com o Creeper. A diferença principal tá no ataque. Diferente do Creeper, que explode em um hit só, já mata o nosso Steve, o zumbi ele dá pequenos danos. E do mesmo jeito, pra morrer, ele recebe pequenos danos. Mas enquanto eu programava o zumbi, eu comecei a ter um errinho com a animação. Eu queria que quando eu desse um dano no zumbi, ele parasse de se movimentar pra ele conseguir rodar a animação de Hurt. Ia mostrar que o zumbi levou um dano. Mas eu não tava conseguindo fazer isso de jeito nenhum. Eu tentei fazer com que quando o zumbi levasse um dano, ele zerasse a velocidade. Tentei fazer ele cancelar a animação de andar. E algumas outras coisas que eu simplesmente não lembro agora. Mas por algum motivo, nada tava funcionando. Mas então eu pensei uma solução. Eu criei uma variável que ia dizer se ele podia andar ou não. Eu fiz com que todo o código que executa o movimento dele só ocorresse se a variável permitisse. E fiz com que quando o zumbi levasse um dano, a variável parasse de permitir o movimento. Mas agora sim eu lembrei da ideia do porco. Então eu comecei a desenvolver ele. O porco, por mais que faça a patrulha, ele não tem a mesma mecânica dos mobs. Porque o porco, obviamente, não consegue dar dano na gente, mas a gente consegue dar dano nele. Só que não da mesma forma que a gente dá dano nos monstros. Dessa vez, a gente só consegue dar dano no porco se a gente estiver frente a frente com ele. E no Mine original, quando a gente dá dano nos animais, eles faziam o quê? Eles fogem. Então eu fiz a mesma coisa com o nosso porco. Pra gente conseguir matar ele, a gente ia precisar dar 2 danos. Então eu fiz com que sempre que ele recebesse o dano, ele mudasse de direção e corresse ainda mais rápido. Pra assim ele conseguir fugir da gente. Mas fazer isso com um porco só por simplesmente fazer não tem
muito sentido, já que a gente não ia ter uma recompensa por fazer isso. Então, assim como no Mine, quando a gente desfalece um porco, ele dropa uma carne. E aí a gente precisa levar na fornalha pra comer e assim poder recuperar a vida. Mas esse processo todo não ia fazer muito sentido no nosso jogo. Pelo menos não por agora. Então simplifiquei todo esse processo e fiz com que quando o porco desvivesse, ele dropasse uma carne. E quando a gente pegasse essa carne, a gente ia aumentar 25 de vida. Então o porco ele é basicamente um sisteminha de cura pra gente. Como por enquanto já tava bom de mob, eu fui dar uma aumentada no nosso mapa. E se tem um negócio que eu não gosto no desenvolvimento de jogos é criar fases, cenários, mapa, tudo isso pra mim é um saco. É muito difícil você pensar em algo que realmente vai ser interessante pro jogador. Então adicionei um salzinho pra deixar o nosso jogo mais vivo. O legal dele é que ele tem um efeito parallax. Ou seja, quando a gente pula ou se move, ele se mexe conforme o nosso movimento. Isso porque assim como na vida real, o nosso ponto de vista tá mudando. Além de que ele se repete infinitamente, porque eu adicionei o efeito de mirror nele, faz com que ele se espelhe ao longo do mapa inteiro. E agora sim eu fui adicionando as coisas do nosso mapa. Coloquei umas árvores, umas secas, aumentei o subterrâneo do nosso mapa, coloquei uns minérios, umas cavernas, fiz uma montanha, algumas coisas que na minha cabeça vão ser úteis. Então agora o nosso mapa tava 100% pronto. Quer dizer, na verdade não, porque eu não fiz um mapa pra um jogo inteiro. Eu fiz praticamente que só uma fase. Isso porque eu não queria fazer o jogo completo, e sim mostrar como ele seria nesse formato. Por isso que eu não adiciono mais mobs, mais itens, mais mecânicas, e não deixo as coisas ainda mais fiéis. Mas assim, se vocês quiserem uma parte 2 adicionando essas coisas e deixando o jogo ainda mais fiel, é só comentar aí. Se bastante gente pedir, quem sabe eu não faço até um jogo completo. Mas pra finalizar, eu queria adicionar o Nether, que é outra coisa super clássica. Como todo mundo já sabe, pra gente ir pro Nether, a gente precisa de um portal de Obsidian. Então no final do mapa eu deixei um portal quase pronto. É como se a gente tivesse encontrado uns portais aleatoriamente no mundo, igual tem no jogo original. Então eu programei pra que caso um bloco de Obsidian fosse colocado naquela parte que faltava, o portal iria se abrir. Ele ia detectar a entrada do personagem no portal e assim ia mudar pra cena do Nether. Então nosso personagem é teleportado pro Nether e o resto é história. Então se vocês quiserem que eu faça o Nether, dá o like pra mostrar que você gostou do vídeo, se inscreve pra não perder mais vídeos assim, e é óbvio, deixa aí nos comentários que é muito importante pra eu saber. Eu espero de verdade que você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. I'm Steve.